não ouviram. Devocional por dia, irmãos. Por favor, né? Falar que nem meu primo fala, né? Honra o profeta aqui, né? Pelo menos dá uma ouvidinha, né? Jesus amado. Queridos, e hoje o que eu quero tratar com vocês é a função do Espírito, tá? E eu quero depois tratar da função da alma e da função do corpo, mas eu quero me deter mais na função do Espírito, porque como somos seres espirituais e a nossa comunhão com Deus é pelo Espírito, nós precisamos compreender como é que Deus se comunica com a gente, e como a gente se comunica com Deus, bem como qual é a função maior do Espírito. Tá ruim, Zanini, ajuda eu aqui. Vira uma folha para mim. A função do Espírito, ela tem como base 3 pontos, ou 3 pilares, conforme você achar melhor, tá? A função do espírito humano, quando eu estou dizendo espírito, aqui é espírito humano, não é espírito de Deus, não é o Espírito Santo, é o nosso espírito, o espírito humano. A primeira função do nosso espírito humano é a intuição. Infelizmente, o inimigo, de tanto conhecer o que está escrito na Bíblia e de tanto conhecer os ensinamentos, ele pegou palavras e deturpou, utilizando para um culto para ele. Então, nós como evangélicos cristãos, às vezes temos receio de utilizar palavras, mas eu quero que você entenda que todas as palavras pertencem a Deus. Foi Deus quem fez, foi Deus quem criou. O inimigo apenas pegou e deturpou. Mas tudo é de Deus. O inimigo não tem força contra Deus e nem contra você. Você já é filho e filho amado. E isso te constitui a herança de Deus em Jesus Cristo e com Jesus Cristo. 1 João 2,27 vai dizer assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine, mas com a unção vos ensino a respeito de todas as coisas, e é a verdade com o nosso, porque o Espírito Santo só se comunica pelo Espírito. Entenda isso. Se a sua intuição for baseada em sentimentos ou emoções, não é espírito, é alma. Aí sim a sua intuição precisa ser julgada para ver se está ou não está de acordo com a palavra de Deus. Mas como nós estamos falando da função do Espírito, a intuição do Espírito é uma ferramenta dele se comunicar conosco. Quantos aqui já passaram por experiências que você sente dentro de você e às vezes você até comenta, parece que tem um negócio dentro de mim dizendo para eu fazer isso. E você acaba não fazendo, aí depois parece que você deveria ter feito mesmo. Ou ao contrário, ou aquela percepção de, não é para eu sair de casa agora, deixa eu esperar um pouquinho. Ou quando acontece alguma coisa, você fica desesperado, você fica fora de si, quando você vai ver é um livramento que aconteceu contigo. Essa intuição é o Espírito se comunicando com o seu Espírito. Agora é claro que somente um ser espiritual, que vive pelo Espírito, ele consegue ter o discernimento do que é Espírito e do que é alma. É por isso que nós estamos aqui estudando e buscando em Deus essa maturidade cristã, para não sermos mais levados pelas ondas, mas para termos solidifiquez, existe essa palavra? Para estarmos com solidez, para termos solidez, meu Deus, está gravando, né? Está no YouTube, misericórdia, senhora ri, né? Às vezes a palavra sai errada mesmo, é para ter o que mesmo, Anny? Solidez.
de que Deus está se comunicando em nosso espírito e nós estamos buscando viver pelo Espírito. Como eu disse, o espírito humano, ele tem a capacidade de ter intuição. Intuição é um mecanismo tão bom quando você coloca diante de Deus, que você sente Deus falando e se comunicando com você a qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer maneira. O simples fato de você estar parado, você observar uma árvore, a intuição que vem no teu espírito é de que quem criou esta árvore, você passa a adorar a Deus por ter criado a árvore, por ser um ser tão grandioso. Isso é uma intuição. Por quê? Porque uma coisa te leva a outra. E quando você rende graças a Deus, o Todo-Poderoso, passa a ser um mecanismo de conversa e de parceria com Deus. 1 Coríntios 2,14 vai dizer: as coisas do Espírito devem ser discernidas pelo Espírito. Este ambiente que aqui nós estamos, este momento que aqui nós estamos, é para ser discernido pelo Espírito. É por isso que é necessário que você tenha reverência, que você tenha temor e tremor, porque você não está em um ambiente qualquer, você está num ambiente onde a presença do Deus Todo-Poderoso está. O interessante é que quando nós enxergamos por essa perspectiva, nós conseguimos compreender o tamanho do nosso Deus, que mesmo sendo tão grande, Ele faz questão de se comunicar conosco, que somos seres imperfeitos e pequenininhos perto dele. Olha que interessante, irmãos. A primeira coisa é a intuição. Escreve para mim lá, por favor. A segunda coisa que faz parte da função do Espírito Santo está atrelada à sua consciência. A sua consciência. Olha que interessante, existem coisas nas nossas vidas que nós sabemos. Ela vai escrever intuição e consciência, não precisa olhar para ela. Olha que interessante, existem coisas na nossa vida que a gente sabe que não deve fazer. Existe ou não existe? Alguém te ensinou isso antes? Alguém te ensinou? Como que a criança já sabe do não desde criança? O benzinho, ele testa a gente querendo enfiar o dedo na tomada. Mas ele já sabe que não pode enfiar o dedo na tomada. Ele ainda não tomou um choque para aprender. Mas ele já sabe. Por quê? Porque a primeira vez que ele tentou, alguém falou não. Ele já entendeu que a expressão não é diferente da expressão sim. Pela maneira que é falada e não por entender o português. E isso vai armazenando na consciência dele. Que qualquer coisa que você falar não para ele, vai remeter a um ato de negativa para ele, de negação, onde ele não pode fazer, mesmo ainda não sabendo que não é uma palavra em português. Essa é a mesma maneira que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Existem coisas que acontecem que você sabe que não deve fazer. Existem coisas que você sabe que deve ser feito. Um exemplo, a passividade. No nosso estado laico, no Brasil, a passividade ela é enxergada como uma opção. Mas o Espírito Santo nos dá a real, dizendo que a passividade é procedente do inimigo. Agora, quem chegou para você e falou, se você for passivo, você está sendo usado pelo inimigo? Muitas das vezes, ninguém nos falou,
mas o Espírito que habita dentro de nós, ele fala com o nosso espírito e faz entendermos conscientemente que isso é legal ou isso não é legal. E eu não estou falando de leis morais, não estou falando das leis que foram impostas e colocadas por Deus no deserto para ensinar o povo de Israel a se tornar uma nação em Israel. Não estou falando disso. Não estou falando de que se você chutar a parede vai quebrar o teu pé, não. Eu estou falando de coisas que vêm na sua consciência sem antes você saber se deve ou não deve. Porque se você habita num ambiente onde pessoas não levam a moral espiritual como valia, você passa a pensar e imaginar como essas pessoas. Eu me recordo, e eu já contei isso, que toda segunda-feira no meu antigo trabalho, os funcionários ficavam em volta da mesa do café da manhã para dizer quantas vezes no fim de semana eles adulteraram, quantas mulheres eles pegaram, quantas práticas ilícitas eles fizeram, e todos riam. E todos falavam, caramba, você é o cara, nossa, é isso aí. E aquilo ficava dentro de mim, peraí, isso é errado. Peraí, isso daí vai contra o que eu entendo. Agora percebe, irmãos, que a Zoe é linda e você não precisa olhar para ela? Percebe, irmãos, que para eles, para essas pessoas, se não houver revelação no Espírito, elas vão continuar achando que mesmo sendo imorais, porque estão praticando mal para com as suas esposas, eles ainda acham que estão ok, que são os bons. Olha que interessante. Veja que aquele que é nova criatura já não combina mais com essas coisas. Quem é nova criatura já não vive mais por essas coisas, agora ele dá valor nas coisas que o Espírito fala no Espírito dele. Porque o que o Espírito fala, o Espírito dele, passa a ser guia de praxe, passa a ser regra, passa a ser uma lista que você cumpre, mas você não faz isso por obrigação, você faz isso porque houve revelação no seu espírito de que todas as outras coisas não são legais. Roubar não é legal, enganar não é legal, sacanear o irmão não é legal, levar vantagem não é legal. Aquelas pessoas que realmente vivem pelo Espírito, elas preferem tomar um calote do que dar calote. As pessoas que realmente vivem pelo Espírito, elas preferem perder algo do que ir atrás para arrumar confusão. Sabe por quê? Porque a consciência delas vai dizer, fui eu que dei, fique em paz, eu vou continuar provendo para você. Fui eu que fiz, fique em paz, eu posso fazer novamente. Olha que interessante, irmãos. E isso nos traz o entendimento na consciência de que nós passamos a julgar as situações. E o que é julgar? Julgar significa condenar ou justificar. Eu só estou dando uma julgadinha no irmão, não. Você está condenando ou justificando, não existe julgadinha. Não, eu olhei para ele e falei, caramba meu. Ou você justificou ou você condenou, não tem outra coisa. E o interessante é que quando o Espírito se comunica com o teu espírito e te traz a consciência, o julgar passa a ser algo que você não quer fazer. Você só emite julgamento para justificar. É aí que entra a benignidade nas pessoas. Mas o irmão não veio para o culto, está desviado. Não, irmão, teve jogo, vai que ele nem conseguiu chegar. Não, pode ser que ele esteja fraco, mas deixa eu ir lá auxiliá-lo.
A gente não condena, a gente justifica, porque a lei veio para condenar, mas a nova aliança em Jesus Cristo não veio para condenar, veio para justificar. Se não fosse Jesus em nossas vidas, nós continuaríamos condenados pelos delitos dos nossos próprios pecados. Mas Jesus não vem, Ele não se apresenta para te condenar, Ele nunca diz para você, nunca disse e Ele nunca dirá para você, está condenado, não. Ele sempre chega diante de você, te dá uma porta de escape. Ele sempre chega diante de você e te apresenta o consolo. Filho, você está justificado já. Filha, você já está justificado, porque viver debaixo das suas mazelas de emoções e sentimentos mal resolvidos. Viva pelo Espírito, que o seu sentimento e a sua emoção se torna subjugada ao Espírito que habita dentro de você. Agora, se você continuar vivendo pelas suas emoções, você só vai dar com a cara na parede. E a terceira função do nosso espírito é a comunhão. Olha que interessante, quer ter comunhão com Deus? Quero. Tenha pelo Espírito. Deus, estou de mal de você. Você não me deu um carro novo. Deus, não quero nem papo. Tem muita gente passando fome. Ou que nem as pessoas fazem questão de colocar Deus na situação, né? Se Deus existisse mesmo, por que teria fome no mundo? Por que teria doença no mundo? É tão interessante como as pessoas querem remeter as suas culpas nas costas dos outros. São pessoas cheias de emoções, de sentimentos não resolvidos, que precisam de alguém para tomar a culpa. Agora, se você viver em comunhão com Deus, você vai entender que o agente de Deus aqui na terra é você. Você quer que não tenha mais fome? Quero! Comece a compartilhar o teu arroz com aquele necessitado. Você quer que não tenha mais fome? Quero, mas eu quero resolver o mundo inteiro. Resolve aquela pessoa que fica sentada na esquina da tua casa primeiro. Resolve aquele parente seu que está passando por dificuldade, você faz questão de fechar os seus olhos. Resolve aquele irmão da igreja que necessita de uma cesta básica e você não se dispõe a auxiliar. Como que a gente pode estar de olho no mundo, na salvação do mundo, sendo que a gente não trabalha para salvar o nosso redor? Que utopia é essa, irmãos? Sabe o que é isso, igreja? Falta de maturidade. Porque a gente põe a culpa nos líderes, nos governantes, mas foi a gente que colocou eles lá. A gente põe a culpa na roubalheira, mas a gente também faz corrupção. A gente não emite nota fiscal, a gente não pede nota fiscal. A gente não paga imposto, a gente só nega imposto. A gente dá um jeitinho nas coisas, compra coisa pirata. Não faz sentido, irmãos. A gente tentar mudar o Brasil, que seja exterminada a corrupção do Brasil, sendo que nós somos agentes de corrupção nas pequenas coisas. O que eu e você precisamos compreender é que se nós não formos viver pelo Espírito, não tem como viver. Nós estaremos baseados em emoções e sentimentos. Hoje você dorme chuchu, amanhã você acorda abacaxi. Hoje você gosta do Tico, não, do Tico não tem como falar, né? Todo mundo gosta do Tico. Hoje você gosta da pastora, amanhã você não gosta da pastora. Coitada dela. Mas fica tranquilo, eu gosto dela todo dia. Irmãos, compreende isso? Compreende? Certamente alguém vai sair daqui hoje e vai falar, poxa, fulano de tal não me deu oi, mas você não saiu do teu lugar para dar oi para a pessoa. Poxa, nem perguntou se eu estou bem. Hoje, justo hoje que eu não estou bem, mas você também não perguntou para ninguém se está bem. Olha como são as coisas. A gente requer do outro o que nós não fazemos.
A gente demanda do próximo o que a gente não tem coragem de fazer. A gente demanda a pureza dos outros, mas a gente não faz nem nosso devocional. A gente demanda que todo mundo esteja no horário, mas eu sou o mais tarde, o mais atrasado. É estranho essas coisas, essa compreensão não faz sentido. É por isso que eu e você precisamos utilizar das funções do Espírito para podermos viver pelo Espírito. Ariane, pede para o Fabinho fechar lá e sentar, por favor, quem estiver lá fora também. As funções do Espírito, ela trabalha na sua intuição. Começa a prestar atenção. Se a tua intuição não estiver baseada no seu sentimento ou na sua emoção, é o Espírito Santo se comunicando com você. A função do Espírito é pela intuição, pela consciência e pela comunhão. E o que é a comunhão? Lucas 1,47 vai dizer: o meu espírito exulta em Deus por ser meu Salvador. Quer ter comunhão com Deus? A primeira coisa que você tem que fazer é abrir a tua boca e agradecer por Deus ter te salvado. É agradecer por você ter comida no prato. É agradecer pela roupa que você está vestindo. É agradecer porque você chegou aqui nesta noite. É agradecer porque você faz parte de uma igreja que busca o Senhor. É agradecer porque todos os nossos cultos temos a presença de Deus nos encharcando, nos inundando, fazendo milagres acontecer. É agradecer porque você tem um óculos para usar. É agradecer porque você se depara diante do seu armário e escolhe a roupa que você quer usar. Você quer ter um relacionamento com Deus? Exulte a Deus, exalte a Deus de dentro para fora. Você não precisa agradecer a Deus para os outros ver. Deus, Ele enxerga o teu coração. Se há gratidão no teu coração pela salvação, Deus enxerga. Se não há, é balela. Irmãos, pelo amor de Deus, não tenta enganar Deus. Não tenta enganar Deus. Poxa, pastor, mas todos os dias eu tenho que fazer isso? Você não tem que. Todos os dias precisa fazer parte de quem você é. Você não tem que. Precisa fazer parte de quem você é. Mas tem dia que eu não quero. Fique em paz, o Espírito que habita dentro de você, Ele leva os seus choro. Ele leva a sua oração diante de Deus e Ele interpreta da maneira correta. É tão interessante que Deus, Ele não nos requer comunhão. Ele colocou o Espírito dEle dentro de você para que a comunhão seja automática. Basta você dar valor, basta você abrir o teu coração para ter comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, é um negócio tão gostoso. Você está no trânsito e você fala: Espírito Santo, que bela oportunidade da gente conversar. Alguma coisa errada, dá errado, você vira e fala: Espírito Santo, que ótima oportunidade de eu parar agora para te ouvir, porque se deu errado é porque eu não te ouvi. E você sabe o que o Espírito faz, irmãos? O Espírito Santo, ele fica todo dia dentro do seu coração, falando assim, bem mansinho: estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Você não precisa estar passando isso, você não precisa estar dessa maneira. Eu estou aqui, eu posso. Você não pode, mas eu posso. Você não consegue, mas eu consigo. Você não tem força, mas eu sou a força. Ele está todo dia no teu coração dizendo: olha eu aqui. Eu estou aqui, eu não vou para nenhum lugar, eu não vou virar as costas, eu não vou te desamparar, eu estou aqui. Mas quando nós iremos entender e compreender isso? Quando nós aprendermos a coisa básica, a diferença entre espírito, alma e corpo, o básico. Quem quer ter maturidade cristã aqui, de verdade? Levanta a mão. Você quer ter de verdade, irmãos? De verdade mesmo? De verdade mesmo?
Você se colocaria de joelhos por esta causa? Você renderia tudo que você é por esta causa, para ter maturidade cristã? Sim ou não? Então comece do número 1. Se conecte com Deus pelo Espírito. Coloque as suas emoções de lado. Coloque os seus sentimentos de lado. Coloque o seu auto-vitimismo. Você aqui consegue colocar o auto, porque vitimismo já é você mesmo. Coloca o que você acha que você deveria ter, que você não tem. Coloca a sua justiça própria de lado. Mas eu oro, mas eu jejuo, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, e Deus não me dá o milagre. Coloca tudo isso de lado. Mas era para eu já ter sido promovido na empresa, era para eu estar ganhando mais, era para minha mulher ser melhor, era para o meu marido ser melhor, era para os meus filhos me obedecerem, era para isso, era para aquilo. Coloca de lado. Coloca toda a sua justiça própria de lado. E quando você colocar ela toda de lado, coloque ela dentro de um saco e coloca aos pés do Senhor. E rende a Ele dizendo: Deus, eu acho que eu merecia tudo isso, mas eu prefiro o que o Senhor quer para mim, e eu abro mão disso tudo. Abre mão daquela dívida que era para você receber, que você não está recebendo. Abre mão daquela briga familiar. Abre mão daquela rusga com seu amigo que dura anos e anos. Abre mão de você estar certo. Abre mão de você ser um pastor melhor do que eu. Abre mão, porque eu não sou bom, eu sei disso. Mas todo mundo senta aí e fala: mas se eu fosse o pastor, abre mão disso. Mas se eu pudesse, abrir mão disso. Começa a viver o que Deus tem para você, porque o que Ele tem para você serve em você. Isso que você está querendo não serve mais em você. Entenda que quando a gente chega na maturidade cristã, aquelas coisas que a gente acha que deveria ter, já não faz mais parte, porque a maturidade te traz o entendimento que o que é melhor é o que vem de Deus. Que a vontade de Deus é melhor do que a minha razão, do que o meu entendimento, do que a minha aprovação. As pessoas tentam me aprovar, mas eu não preciso de aprovação, porque eu já fui aprovado por Deus. Eu não preciso ser reconhecido pelas pessoas, porque eu sou reconhecido por Deus. O que nem a gente estava falando esses dias, eu não preciso ser popzinho. Eu sou filho amado. Os outros tentam ser pop, eu sou filho. Eu sou filho. Você sabe qual é a diferença de um pop para filho? É que o popzinho tem que trabalhar para ser pop, tem que se matar para ser pop, tem que agradar a todo mundo para ser pop. O filho, ele é filho independente de qualquer coisa. Pode acontecer o que acontecer, ele vai continuar sendo filho. Sabe por quê? Porque ninguém tira um filho de um pai. Não tira. Não tira. Ninguém é doido de tomar minha filha ou meu filho. Agora imagina Deus. Vai tentar tomar um filho de Deus para você ver. Inferno é pouco para você. Irmãos, compreenda a comunhão. 1 Coríntios 6,17 diz: o que une ao Senhor é o Espírito dele. Paulo aos Efésios vai dizer que o Espírito da unidade está atrelado ao Espírito Santo. Você sabe por que a igreja nunca morreu? Ou que nem a nossa música que a gente gosta de cantar aqui. Você sabe por que o leão não matou a igreja? Você sabe por que o Coliseu não venceu a igreja? Você sabe por que as perseguições não pararam a igreja? Porque o que une a igreja do Senhor é o Espírito Santo. E ninguém pode vencer o Espírito Santo, porque Ele está aqui, porque Jesus subiu aos céus e disse: vou pedir ao Pai que te mande o segundo Consolador.
E Ele assim o fez, e hoje Ele habita dentro de nós. E quando eu digo igreja, por favor, me compreendam, não são as 4 paredes, muito menos a denominação, é a igreja do Senhor Jesus, aquela igreja invisível, onde ninguém sabe o real tamanho dessa igreja, mas uma coisa é certa, a gente não precisa de tamanho, porque o tamanho do dono da nossa igreja é extraordinário, é magnífico, é sublime, não existem palavras para descrever o tamanho do nosso Rei, do nosso Deus. E amados, a adoração, ela faz parte de uma vida em comunhão, e como eu disse semana passada, adoração não tem nada a ver com música. Adoração não tem nada a ver com estilo de música. Adoração não tem nada a ver com as letras que passam no telão. Adoração não tem nada a ver se a luz está acesa ou apagada, se tem essas luzes piscando ou não. Adoração não tem nada a ver com ritmo. Adoração tem a ver com quem você é. Porque ou você adora a Deus, ou não. Todos nós vivemos uma vida em adoração. Agora, ou adoramos a Deus, ou adoramos ao que não é Deus. Entenda que os pássaros adoram ao Senhor. As flores adoram ao Senhor. Os animais adoram ao Senhor. E os filhos vivem de adoração em adoração, porque eles entendem que eles não dependem das circunstâncias de fora para adorar, eles dependem da generosidade que habita dentro do coração deles. E o que é a generosidade, irmãos? É entender que o mais generoso me alcançou, e por ele ter me alcançado, a minha vida passa a ser uma vida de comunhão em adoração, onde tudo é uma oportunidade para adorar a Deus, onde o tênis que você está calçando é uma oportunidade para dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor tocou no coração dos jovens que me deram esse tênis. Olha que interessante, não foram os jovens que me deram, foi Deus que tocou no coração deles. Entenda que a motivação por detrás de todas as coisas vem de Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é generoso, irmãos. Entenda, você precisa exercitar o seu espírito. Você precisa exercitar essas funções na sua vida, porque quanto mais você faz, mais você recebe. Quanto mais você exercita, mais você vive. Quanto mais você atribui a intuição do teu espírito ao Espírito Santo, quanto mais você atribui a consciência ao Espírito Santo e a comunhão ao Espírito Santo, mais o Espírito Santo derrama sobre você. Quanto mais você acredita, mais possibilidades de acreditar Ele te dá. Quanto mais você testifica com o Espírito dEle, mais Ele afirma de que você é filho amado. Olha que interessante. E como se exercita um espírito? Como se exercitar o nosso próprio espírito? Que aí vem para a segunda coisa, amor, coloca aqui para mim, por favor. Hebreus 4:12 vai dizer, quebrantamento, a palavra oração. Hebreus 4:12 vai dizer: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra do Senhor é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração.
Novamente, ela vai escrever aqui: quebrantamento, a palavra, oração em línguas e rejeitando a passividade. Então eu preciso olhar para ela. A primeira coisa é quebrantamento. O que é o quebrantamento? Quebrantamento é você quebrar literalmente o seu eu. É você quebrar o que você acha que é você quem pode fazer. E render a Deus. Eu ouvi essa frase e me marcou, irmãos. A santidade, ela não é o quanto do Espírito Santo que você tem, mas ela é o quanto que o Espírito Santo tem de você. O quebrantamento, ele vai totalmente ligado a que ele cresça e eu diminua. Porque para eu me quebrantar, eu preciso render quem eu sou. Não tem como ser quebrantado achando que você pode alguma coisa. Não tem como viver uma vida de quebrantamento achando que você acorda todos os dias porque você pode acordar todos os dias. Não. Você acorda todos os dias porque Deus permite que você acorde. Não tem como viver uma vida em quebrantamento se você achar que você come todos os dias porque você trabalha e ganha o sustento para comprar comida. Não. Você come todos os dias porque o Jeová Jireh provê para você. Não tem como viver uma vida em quebrantamento achando que você tem que ficar pedindo para as pessoas te colocarem na rodinha, te aceitarem, demandando emoções e sentimentos, demandando aceitação. Não tem como. Não tem como. O quebrantamento, ele parte de quem Deus é e não de quem você é. Você tem que olhar todos os dias para Deus e ver o tamanho de Deus e comparar com o seu tamanho. E ver que mesmo assim Ele fez questão de habitar dentro de nós. Essa é a maior motivação, a maior maneira de viver uma vida quebrantado. É entregando e rendendo tudo a Deus. O quebrantamento é abrir mão do seu eu, abrir mão do seu ego, abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus prazeres para viver a vontade dEle. E quando assim falamos, irmãos, para as pessoas que não vivem pelo Espírito, vai dizer: isso é fanatismo. Para as pessoas que não vivem pelo Espírito, vai dizer: isso é loucura. Como assim eu vou abrir mão de mim? Como assim eu vou abrir mão dos meus prazeres? Como assim? Dos meus sonhos? Não. Aquele que compreende que a vontade de Deus é bem melhor do que a sua, ele faz questão de viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A sua vontade está baseada em sentimentos e emoções. Não é à toa que às vezes você quer e depois você não quer mais. Ou você quer algo muito, 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 e quando você conquista, você já não dá mais valor. Sabe por quê? Porque isso só é coisa para alimentar o seu eu, o seu ego. O quebrantamento, ele tira o eu e coloca Deus. Não é mais eu, é Deus. Não é mais minha vontade, é Deus. E a bondade de Deus, ela é tão maravilhosa que a Bíblia diz que Ele concede o desejo do nosso coração. Olha que interessante, quando a gente rende tudo a Ele, Ele ainda pode conceder o desejo do nosso coração, se estiver segundo a vontade dEle. Olha que interessante. Então a primeira maneira de exercitar o nosso espírito é através do quebrantamento. A alma, ela encobre o espírito, assim como os ossos encobrem a medula. Mas sem quebrantamento é difícil perceber o espírito.
Você precisa subjugar as tuas emoções, subjugar os teus sentimentos, subjugar o teu corpo. É por isso que existe jejum, é por isso que existe consagração, é por isso que existe leitura da palavra, é por isso que existe oração, é por isso que existe essas coisas, irmãos. Isso não é coisa só para encher linguiça, não. É porque quando nós vamos para o segundo, que é através da palavra, a palavra é rios de águas vivas, ela passa lavando a tua alma, ela passa tirando todas as impurezas, ela passa limpando e ela passa trazendo a comunhão pelo Espírito no Espírito. A palavra de Deus é necessária, ela separa a alma do Espírito. Ela é a única que separa a alma do Espírito. Não é mais pela tua consciência, pela tua intuição, pelo teu modo de viver, não. É pelo que está escrito na palavra. É pelo que a palavra me diz. É pelo quem a palavra é. Porque entenda, que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Não tem como viver a graça se não viver com Jesus. E como se vive com Jesus? Pela palavra, com a palavra, através da palavra, porque tudo está na palavra. Não tem vida cristã, não tem maturidade se não tiver leitura da Bíblia, se não tiver meditação na palavra, se não tiver devoção à palavra. Os livros de estudos não podem estar acima da palavra. Os livros de apoio não podem estar acima da palavra. A palavra, ela é viva e eficaz. Ela não precisa ser atualizada, irmãos, pelo amor de Deus. Jesus não precisa ser atualizado, sabe por quê? Porque Ele não está no nosso tempo, Ele está acima do tempo. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é a palavra. Outra coisa que o apóstolo Paulo nos traz, o entendimento, é que a oração em línguas é um mecanismo, uma ferramenta de exercitarmos o Espírito. Porque Paulo, em 1 Coríntios 14, diz que quando oramos em línguas, a nossa mente fica infrutífera, não dá fruto, ela não pensa, ela não raciocina, ela não entende o que está sendo falado, porque falar em línguas é um idioma com Deus, é você e Deus e só Deus, não tem intervenção. E não tem como orar em línguas pela alma. Só faz brincadeira com línguas quem é ignorante. Porque é uma linha direta. Vamos para os mais antigos aqui. É um copinho lá no céu, um barbante até a terra e um copinho aqui. Que você fala e ouve, fala e ouve, fala e ouve, não tem interrupção. Não tem ninguém querendo cortar sua cordinha, porque o dono da corda, ele não permite isso. Olha que interessante, irmãos. Falar em línguas aparta a tua alma do teu espírito e se comunica direto com o Espírito de Deus. E aproveito para te incentivar. Você que não fala em línguas, continue buscando o batismo com o Espírito Santo, porque Deus está aqui e Ele pode repartir nesta noite o dom de línguas. Ele pode batizar aqui nesta noite. Basta você desejar, basta você crer, basta você não duvidar. E a quarta ferramenta, e eu caminho para o final, é rejeitando a passividade. Olha que interessante. A última maneira de exercitar o nosso espírito é rejeitando a passividade. Tá tudo bom, tá tudo ok. Não, mas pode homem com homem, mulher com mulher? Tá tudo ok. Pode banheiro junto? Tá tudo ok. Pode roubar? Tá tudo ok. Pode isso? Tá tudo ok. Só as esferas altas, né? Só as esferas altas aqui eu estou falando. Agora pode
uns filhos não obedecer os pais e os pais falar ok? Pode. Filho não dá satisfação para pai e o pai falar, ai coitadinho. Pode. Vamos ver. Pode você faltar no emprego e não avisar seu chefe por que você faltou? Pode? Quem que tem um chefe aqui que deixa faltar e não avisa? Ah, nem vai, não fui. Chega no outro dia e fala, você não veio ontem? Ué, você viu eu aqui? Faz isso com o teu chefe pra você ver que legal. Na hora, ele vai falar, verdade, não te vi ontem, não quero te ver nunca mais, sai daqui. É ou não é, irmãos? É ou não é? Vai ter passividade no seu ambiente de trabalho pra você ver. Vamos lá, vamos pegar o Moisés como exemplo. Moisés aí, ó, perdeu R$1 milhão do cliente. Aí o cliente vai ligar para ele e falar, meu, cadê R$1 milhão? Rapaz, não sei. Saiu andando. Vai, responde assim para ver. Responde para ver o que vai dar. Vai lá. Agora, olha que interessante, a gente pega as esferas grandes, a gente pega as esferas onde nós temos que fazer, só que a gente não olha para as esferas em que é a nossa maior responsabilidade. Por exemplo, dentro de casa. O marido faltando com o sacerdócio. A esposa faltando com a submissão. Os pais que entronizam os seus filhos. Sabe aquele filho que dá tapa na cara do pai e todo mundo fala, ai que bonitinho. Sabe? Quem já viu isso? É lindo, né? O papai fala, ai bobinho, não sabe de nada. É você que não sabe de nada. Você. Hoje ele te dá um tapinha, amanhã é um soco. Aí a gente vê na televisão um filho que deu uma surra na mãe. E o bobão do pai assim, ela mereceu. Ou o marido que bate em mulher. Ou os pais que espancam os filhos. E tudo a gente trabalha na passividade. Do mesmo jeito que hoje eu acordei atrasado, não deu tempo de fazer devocional. Deus vai entender. Apareceu uma falcatrua ali. Poxa, eu não participei, não ganhei nada, mas viu e não fez nada. Precisou socorrer alguém, falou, Deus abençoa lá. Não socorreu, colocou na conta de alguém. Espírito de passividade tem assolado a nação brasileira. Não é à toa que temos mais mulheres dentro da igreja do que homens, porque os homens acham no direito de encostar a barriga no boteco para beber, e é a mulher que se lasque. Passividade. Você acha que esse pai vagabundo está fazendo o que com o seu filho? Com a sua filha? Multiplicando nele ou nela o desejo de não ter família. O desejo de não ter sentimentos para com o próximo. O desejo de querer viver fechado numa bolha. Sabe por quê? Porque o pai está pensando só no futebol, na bebida e no papo com os amigos. E constituiu família para quê? Sabe o que é isso, irmãos? Mas pastor, você está pegando muito pesado, irmãos. Eu estou falando do espírito de passividade, não estou falando da pessoa, tá? Se você teve isso na sua casa, eu tenho empatia com você, tá? Compaixão. Mas a gente não precisa virar o que os nossos pais eram. Nós temos o Espírito Santo, que é o poder regenerador, é o poder que pega um improvável e traz para a luz, é o poder que transforma aquele que não tinha possibilidades numa pessoa que desfruta de possibilidades e compartilha possibilidades. Não cabe à igreja ficar se vitimizando. É porque meu pai foi assim, é porque minha mãe foi assim, é porque a sociedade fez isso. Não, quem quer vai atrás, quem quer dá um jeito, quem não quer ficar sentado chorando. Quantas histórias nós temos aqui no nosso meio, de pessoas que não tinham possibilidades, mas venceram na vida. Opa, peraí, essa conversinha não cola aqui não.
É porque meu pai era assim, minha mãe é assim. Não, não cola isso não. Ou você é nova criatura e é regida pelo Espírito Santo, ou você não é nova criatura. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa render quem você é aos pés de Jesus. Porque eu conheço um Deus que é especialista em fazer milagre. Eu conheço um Deus que é especialista em pegar um homem torto e fazer ele reto. Que nem a musiquinha que as crianças cantam, do homenzinho torto. Se você vai ao culto e fica parado, é porque você está esperando que o outro faça o que você deveria fazer. Eu estava ouvindo um pastor hoje, pastor André alguma coisa, é um André lá da Lagoinha, de Orlando. É o loiro, não é o Valadão, é o outro. É, esse André aí. Ele estava falando assim, irmãos, e ele começa o culto falando assim, cadê os incendiários aqui? Aí eu falei, meu Deus, o que é incendiário? Porque eu estava ouvindo, não estava vendo, né? Gente, será que vão colocar fogo na igreja? Aí eu percebi, é verdade, é fogo na igreja, né? É o que a gente fala, cadê os que dão glória a Deus aqui no nosso meio? Misericórdia. Eu não sou você, André, o quê? Fernandes, eu não sou você, filha. Mas irmãos, ele chega assim e fala, cadê os incendiários? Estamos aqui, irmão. Aí aparece uns 30 lá, tá bom. O teu dever é tacar fogo na igreja. É glória a Deus, é aleluia, é língua estranha. Taca fogo, porque vai que essa bênção que está do teu lado decidiu ser passivo e não abrir a boca hoje. Quem sabe você constrange essa pessoa e ela começa a glorificar. Rapaz, gostei desse negócio. Gostei desse negócio. A gente precisa inventar uma palavra para nós aqui, que senão vai copiar, não pode, né? Mas olha que interessante, você vem para o culto, aí você senta na sua cadeirinha, normalmente você senta lá atrás e fica assim. Irmãos, vocês fazem uma cara feia que vocês não fazem ideia, dá até medo de dar oi para você. Eu vejo um monte de gente que desvia. Os outros também têm tudo medo, desvia para não dar oi para as pessoas, por causa da cara feia dos outros. Eu falo, gente do céu, imagina Deus olhando, filho, você está na igreja, você vem me adorar, supostamente, né? Você vem me adorar, e você está com essa cara feia, não estou entendendo, não faz sentido, não faz sentido. Quem veio aqui para o culto hoje? Você veio para o culto? Eu não vou falar quem, mas eu vi 12 pessoas aqui, só da hora que eu falei incendiário, até agora, que ainda não abriu a boca para dar glória a Deus. Quem sabe, vai de novo, cadê os incendiários? Você não está dando glória para mim. Eu não preciso disso. Primeiro, que não é para mim. É para Deus, aquele que está te permitindo estar aqui. Aquele que continua soprando fôlego de vida em você. Aquele que continua com o Espírito dele habitando em você. Se ele não é digno de um glória a Deus, lascou tudo. Aí a gente vai além, glória a Deus e o aleluia. Antigamente a gente reclamava porque o irmão levantava e falava, Jesus, você é lindo e cheiroso. Alguém já ouviu isso? Lá na sede ele sempre falava, morreu, ninguém mais fala. Vai que aparece um aqui, né? Ou que nem o Flávio Terra, amante da minha alma. Olha, lembra disso? Você não faz. Glória a Deus e tantos outros, irmãos. É a expressão. Se você entra mudo e sai calado, ou se você entra calado e sai mudo, deu ruim. Você perdeu tempo. E você continua se enganando. Ninguém vai te forçar, porque o estilo de vida de adoração tem que ser de dentro para fora. Não tem que ser eu falar, cadê o glória a Deus? Você tem que sentir desejo de dar glória a Deus. Porque Ele fala com você pelo quebrantamento, pela palavra, pela oração em línguas, pela rejeição à passividade. E o que é rejeitar a passividade? Ou você é quente, ou você é frio. Meio termo, morno, é vômito. Olha como é sério, irmãos. E eu encerro dizendo,
Se você cooperar com Deus, Ele coopera com você. Quanto mais glória você entrega a Deus, mais glória dele derrama sobre você. Quanto mais você agradece, mais grato você é. Quanto mais você exalta Ele, mais Ele testifica que você é filho dEle. Quanto mais você diz, Deus, obrigado, Ele responde dizendo, você é filho. Deus, obrigado, você é filho. Deus, obrigado, você é filho. Deus, obrigado, você é filho. Ele não vai dizer você merece. Porque se Deus utilizasse de merecimento, aí que nós estávamos perdidos mesmo. Porque mesmo sabendo disso tudo, a gente continua pecando. A gente não vive mais na prática do pecado, mas nós pecamos. E eu encerro te pedindo que você compreenda que a única maneira de você ter comunhão com Deus é pelo seu Espírito. Viva uma vida de quebrantamento, irmãos. É tão leve você não requerer nada do próximo. É tão leve você fazer e não esperar nada em troca. É tão leve você ser você. Porque quando a gente espera do outro, a gente não está sendo a gente está sendo o velho homem. O espírito regenerado, o novo homem, a nova criatura, ele já tem tudo o que ele precisa, que é a salvação. E todo o resto é bônus. Essa é a vida quebrantada. Palavra de Deus. Não, eu tenho que ler porque senão o pastor vai me chamar a atenção. Não. Leia para você conhecer quem é Deus. Porque quanto mais você conhece, mais você entende que você não conhece, e mais você busca, e mais você vê que tem muito por buscar. E fica uma constância assim, que todos os dias você quer mais. E o dia que você não consegue, você sente falta. Ou um dia que do nada você se pega naqueles momentos ruins da vida, o teu espírito, ele grita dentro de você dizendo, ai que saudade de sentir o Espírito Santo. Como se ele tivesse saído dentro de você. Ele não saiu, mas foi você que fechou a portinha. Vamos tentar entender? O nosso espírito com o Espírito Santo é um quarto conjugado. Se você fechar a porta do meio, ele vai te respeitar e ficar no quarto dele. Agora, eu todos os dias falo, Deus, arranca essa porta entre nós dois, eu não quero porta não. Eu não quero. Não, mas eu preciso de privacidade. Privacidade é uma ova. Eu preciso é de Jesus. Porque no meio da privacidade eu posso me arrebentar. No meio da privacidade eu posso ir tão além de que não tem mais como voltar. Então eu prefiro não ter privacidade com Deus. Eu prefiro ter Deus do que privacidade. Eu prefiro ter o Espírito Santo do que ter o meu momento particular. Eu prefiro ter aquela chama dentro do meu coração do que sair de casa para brigar no trânsito. Porque tem gente que sai de casa só para brigar no trânsito. Tem aqueles endemoniados. Que o cara para do seu lado, você olha para ele e você fala, vixe, esse daí tá cheio do cão, deixa ele passar. Tem ou não tem, irmãos? Não tem aquela pessoa que só pela face você fala, meu Deus, bater no carro é o mínimo que esse cara quer fazer em mim. Meu, parece que ele quer me sugar. É o próprio Satanás lá dentro. Aí tem uns crentes trouxa que ainda quer. É verdade, não é? Às vezes a Michelle fala, meu, você tá brigando demais no trânsito. Eu falo, mas é o cara, ela. É, você tá certo, vai lá. Aí eu já tiro o pé do acelerador, verdade, mulher. Deus colocou o Espírito da verdade dentro de você. Misericórdia. Irmão, eu sou homem que nem vocês. Os homens, né, claro. Deixar bem claro, né? Meu Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Obrigado pela presença de vocês. Espero que você tenha compreendido a função do Espírito dentro de você. E posso fazer uma pergunta para eu encerrar? Posso?
O que eu falei aqui tem alguma coisa mística? Tem 3 pulinhos? Tem um pozinho? Tem a água em cima do rádio? Falando isso, estou doido para fazer isso, Jonathan. Coloca a água aí do lado do rádio. Para depois que acabar, você toma água, faz bem pro corpo, uai. Mas tem alguma coisa em troca aqui? Deus está falando, você quer viver pelo Espírito se você me pagar a oferta? Deus está falando, você quer viver pelo Espírito se você me der seu carro? Ele só diz assim: se você quiser ter uma vida de êxito, viva pelo Espírito. Viva pelo Espírito. É o próximo passo da decisão, é a alma. Viva pelo Espírito. Mas pastor, quão difícil é viver pelo Espírito? Para você que não está trabalhando para viver pelo Espírito, é muito difícil. Mas para você que já vive pelo Espírito, você vê que é mais fácil do que viver pela alma. E muito mais fácil do que viver pelo corpo. Amém? Depois nós vamos falar da alma e depois do corpo também. E eu quero dar parabéns aqui para minha esposa perante vocês. Foi no CrossFit hoje, irmãos. Está arrebentada, coitada. Está pior do que arroz de terceira moidinho. Não conseguia levantar. Mas fui. Aí, ó. Oi? Tá nada, ela foi na segunda-feira, continua pior, tá pior, cada dia pior. Amanhã, mais 3 vezes já quebra tudo, né? Já era, né? Aí ela foi pro CrossFit, eu fiquei com uma vergonha. Que eu cheguei em casa e falei, vou tirar uma soneca. Não fui tirar a soneca. Fui caminhar. 40 minutinhos caminhando. CrossFit não é de Deus. Não, é não. É do mano lá que tem um nome estranho lá. Fui lá no box de não sei quem. Eu falei, que isso, gente? Misericórdia. Vamos nos colocar em pé, amados? Vamos orar ao Senhor? Corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Precisamos investir no espírito, que automaticamente irá gerar uma alma saudável. Só que depois a gente vai falar do corpo também, tá? É o templo do espírito. Nós precisamos ser diligentes com o nosso corpo. Porque nós somos mordomos deste corpo, né? Misericórdia. Volta para o Espírito, né, Zanita? Volta para o Espírito. Senhor, te agradecemos, Pai, pela Tua graça. Te louvamos, Senhor, por esta comunhão no Teu Espírito aqui nesta noite. Obrigado, Pai, por mais uma vez, Senhor, sermos, ó Deus, iluminados pelo Teu Espírito para compreendermos a Tua palavra. Senhor, te pedimos, ó Deus, que tudo que o Senhor ministrou nos nossos corações nesta noite, venha ser apregoado nos nossos corações, venha, Senhor, ser conservado dentro de nós, para vivermos pelo Espírito, para entendermos pelo Espírito, para, Senhor, podermos ter uma vida com êxito em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto louvamos ao Senhor, vamos aproveitar e entregar a Ele as nossas ofertas e os nossos dízimos. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue provendo para você, à medida que você for ofertando. Se você quiser se sentar, como já sentou, fica à vontade.
mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Antes de ir embora, por favor, a irmã Solange vai pegar o contato de vocês, tá bom? Para a gente mandar a programação da igreja, tudo certinho para vocês, tá? Amados, lembrando que domingo nós temos EBD às 8h45. A aula passada foi extraordinária. Deus usou poderosamente o Moisés. Moisés estava aqui, cadê o Moisés? Está lá atrás. Usou poderosamente, acho que ele continua, né? Continua domingo agora? Não? Sim? Sim. Eita Deus, a voz do povo não é a voz de Deus. Bom, não sei quem que está na escala, a gente precisa saber quem que está na escala, né? Sábado nós temos ceia, 18h30, primeira ceia do ano, você não pode perder por nada, não porque é a primeira ceia, mas é porque é a ceia do Senhor, amém? Domingo, escola bíblica dominical às 8h45 e culto apenas à noite, 18h30, você que está me assistindo, não venha no culto de manhã, porque não vamos estar aqui, tá bom? Mas vem na escola dominical, 8h45, a segunda aula é sobre o quê? Alguém sabe? Moisés, a continuação, segunda aula. A segunda aula qual que é? Jesus Cristo homem. Uau, vai ser show, hein? Vai ser show, hein? 8h45, te espero aqui. Que Deus abençoe você. Tenha um restinho de semana abençoado. Eu não sei como é que tá lá fora, se ainda tá aquela loucura. Tome cuidado, tá? Vamos sair todos juntos aí, tá bom? Para evitar qualquer situação chata para todo mundo, tá? Que Deus abençoe. Pai, te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Pedimos, ó Pai, que a tua forte mão continue estendida sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós. Digamos: Deus abençoe, amados.